quarto semestre de design visual da SPM, aqui de Porto Alegre. E eu sempre gostei de desenhar, assim, desde criança. Eu acompanhava muito, tipo, tanto animação na TV, Dragon Ball, aqueles desenhos mais antigos, assim, de luta e tal. E eu sempre gostei muito de quadrinhos, assim. Eu comprava muito mangá, tanto quadrinho americano quanto japonês. E eu sempre tentava copiar os personagens, assim. Até no meu Instagram eu botei o que eu achei na quarentena esses dias. A minha mãe achou uns desenhos bem antigões meus. Aqui, olha. E são uns desenhos, assim, de, tipo... Acho que uns 18 anos atrás, assim, eu inventando Que legal. historinhas e criando coisinhas, né? E, bom, eu fui... Sempre fui tentando desenhar esse tipo de coisa. E praticando, assim, quando eu era criança, eu comprava livros de como desenhar, sei lá, quadrinhos, essas coisas. Mas, pra ser sincero, eu era bem, tipo, eu acho bem ruim, assim, tipo, era meio meu nível, sabe? E quando eu saí do colégio, eu vi um cara desenhando, fazendo uma transmissão, que ele trabalhava numa empresa de um jogo, e eu vi que dava pra trabalhar com isso e eu decidi focar nisso, assim, como ser um ilustrador e um concept designer pra jogos, assim. E, bom, venho estudando desde lá, desde 2014, e esse é meu portfólio atual, assim. Eu vou falar um pouco de como que funciona, como que se faz essas pinturas e o processo disso, assim, né? A maioria delas, tipo, as mais antigas eu faço no Photoshop, e tem um processo que é bem um processo parecido com o que a gente vê nas cadeiras de design, assim. Então, por exemplo, essa pintura que eu fiz aqui, deixa eu botar na tela cheia, eu tirei segundo lugar num concurso aqui do Brasil que era do Utopia, que era Maravilhas do Brasil no Futuro. Eu fiz. A prazo de entrega era no início de janeiro desse ano, né? Então a gente tinha que imaginar uma maravilha do Brasil, como que seria, tipo, daqui a uns 50 anos, assim. E aí tu era livre para criar em cima disso, né? O lugar que eu escolhi foi o Instituto Brenan, que é em Recife. Então, bom, eu fiz um texto e eu comecei a criar um mapa, assim, de como que seria esse meu cenário. Então, aqui tem, tipo, eu tinha visitado lá ano passado, eu sabia um pouco como que era a planta do lugar, e eu desenhei aqui em colorido algumas câmeras que seria como que eu ia posicionar a minha cena, como que seria a minha composição. Depois eu fiz alguns estudos, tipo, eu fui pesquisando coisas em que o Brenan se inspirava, e eu fui criando a minha história do que seria, e fui fazendo estudos, assim, eu imaginei que em um futuro a humanidade já está meio destruída após alguma guerra e iam sobrar pequenos santuários assim no mundo, sabe, onde as pessoas iam estar reconstruindo uma vida agora em harmonia com os animais, assim, talvez sem tanta tecnologia voltando às coisas mais tribais, tipo casas de madeira e tal. Então eu fui fazendo esses estudos em casas de madeira, como que seria a construção disso, cordinhas para amarrar, e como que estariam as estátuas do Brenan em um estado abandonado, assim, né? Fui fazendo testes, fui pensando como que seria aquela personagem que está na fonte ali, que seria uma das únicas fontes de água que esse povo tem. E fui chegando num resultado, assim, tipo, fui pintando, pensei que seriam coisas mais naturais, um tecido feito em flores e coisas mais naturais. A minha composição final, assim, eu fiz essas três e depois eu refinei a que eu tinha gostado mais, que foi essa aqui, né? Eu estava usando aqui já um programa no iPad, que é o Procreate, essa é a interface dele. É tipo um Photoshop pro iPad, assim, ele é mais simplificado pro desenho. Aqui como estava o meu desenho, tipo, eu puxei pontos de fuga, bem fundamentos de desenho, assim. E depois fiz o meu passe da iluminação. E depois eu colori, né? Tipo, botei a cor, botei mais detalhes, pensei em variações de temperatura e coisas assim. Então é bem um processo tipo de ir afunilando, né? Essa outra pintura eu fiz várias opções de cavaleiras, tipo, eu tinha pensado uma historinha para ela, que seria uma cavaleira jovem, poderosa e ágil. One Man Army, né, no sentido que ela combate ela consegue lutar contra muita coisa sozinha, um exército de uma pessoa só, assim. Utiliza elementos para encantar sua lâmina, especiais em caçar dragões e monstros grandes. E, tipo, sempre pensando que isso aqui vai ser resultado para algum filme ou para um jogo, né? Então é um produto de design ainda. Pode parecer artístico ou talvez, tipo,
algo meio fantasioso, mas ainda assim vai ter um serviço, vai servir como produto, né, para uma indústria de entretenimento, assim, seja capa de livro ou jogo. Então, essas seriam as etapas de design, da mesma forma que eu faria um logotipo. Eu estou testando coisas aqui, vendo soluções diferentes que contem melhor a minha história. Eu cheguei numa que eu gostei. E fui fazendo, depois que eu cheguei numa que eu gostei, eu fui fazendo thumbnails para contar a história, né? Então, uma cavaleira descobre o dragão na floresta, essa seria uma composição. A outra seria a cavaleira explorando a floresta seguindo pegadas de dragão, então tem um pegadão ali, ela tá meio que andando. E a terceira seria, tipo, ela após derrotar o dragão, que foi a que eu escolhi pra finalizar, sabe? E, lógico, né, tipo, pra eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter muitos fundamentos de desenho, fundamentos de pintura, e são essas coisas que eu venho estudando ao longo do tempo, assim, tipo, eu também tô começando, desde o ano passado, eu tô dando aula de anatomia antes do Covid, né, num instituto, numa associação cultural em Porto Alegre, e agora eu tenho migrado para aulas online, assim, que é onde eu tenho mostrado mais fundamentos de desenho. Esse desenho aqui eu fiz na SPM, lá que tem na SPM Studio de Porto Alegre tem um patiozinho, tava com meus colegas estavam desenhando. E eu pratico muito tanto desenho de linha como pintura, assim. Antes também ia seguido em modelo vivo, praticar pose e anatomia humana, porque estudar essas coisas simples me dá conhecimento para poder criar as coisas de imaginação depois, né? Me dá confiança no traço da linha, da caneta, conhecimento de perspectiva. Quando eu estudo esse tipo de coisa, eu estou estudando também fluxo, composição, como funciona uma armadura medieval. Quando eu estudo esses animais também, eu estou vendo formas diferentes de design, né? Coisas que a natureza mostra, eu estou praticando perspectiva, eu estou praticando texturas diferentes do casco, como funciona uma asa de um cascudinho, animais, insetos estranhos que me ajudam a desenhar coisas estranhas de imaginação depois, né? Eu estou estudando anatomia de coisas diferentes. Aqui foi de um workshop que eu dei no Dharma, que é um bar aqui em Porto Alegre que tem esses modelos vivos. Assim, também pintura a óleo, gosto muito de estudar coisas tradicionais, porque me ajuda a pintar digital depois, assim, ter o conhecimento das pinceladas, até estudar mestres da antiguidade, sabe? Tem uma coisa que me inspira muito, eu estava dando aula de anatomia há pouco e eu estava falando disso, que é do Moisés, do Michelangelo. E, tipo, tem muita coisa que esses mestres antigos sabiam de anatomia, sabe? E eles queriam mostrar isso nas obras deles, assim. E isso me motiva muito a estudar também, sabe? Tipo, ver como que uma pessoa em 1500 saber tanto e conseguir fazer isso com uma coisa tão difícil, assim, uma pedra, um mármore. E o que eu tava falando era justamente desse braço, assim, que aqui no braço tem diversos músculos, que tem, por exemplo, essa dobrinha aqui é o brachioradialis e essa dobrinha menor é o extensor carpal radialis, que eles vão pro rádio do pulso aqui, que é o osso do dedão. Esse músculo mais gordinho aqui é o extensor digitorum, que ele é o músculo que faz a gente estender os dedos. E por algum motivo na evolução humana a gente tem o extensor digitorum minimi, que é essa bolinha aqui, ó, que é por algum motivo na evolução humana a gente tem um músculo que faz só mexer o dedinho, ou o minguinho. E tipo, o Michelangelo fez o Moisés com o minguinho estendido e ele flexionou aquele músculo certinho, sabe? Então ele entendia o porquê que aquele músculo estava funcionando. E em outras coisas ele sabe, tipo, literalmente a função de todo o músculo, sabe? Sem internet, sem coisa, tipo, ele era muito louco, assim, muito massa de ver essas coisas. Então é isso, assim, tem diversos desenhos meus, faço com aquarela, coisas que eu me divirto, assim, guerreiros. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui pra responder. Também tô com o Photoshop aberto aqui, mas é mais daquilo que eu tava dizendo, né? Tipo, eu faço vários desenhos. Quando tô criando um personagem, eu escrevi a história. Aí eu tava testando roupinhas, poses, cheguei numa que eu queria, que mais me agradou. E aí eu fiz a pintura, né? Eu busco referências, tipo, para fazer o chifre dela, eu tava buscando. Eu estudo coisas, tipo, esse chifrinho dela, eu me inspirei nesse chifre do bode. Mas pode ver que eu não copiei aquilo, né? Eu entendi a estrutura aqui e eu me usei como referência só, assim, pra botar no meu personagem e contar a história deles. Né? Qualquer dúvida eu tô aqui, tem mais 5 minutinhos, eu acho.
Antônio tem uma dúvida aqui, Uhum. olha. A Rafaela escreveu: os pincéis que você usa no Procreate são os padrões ou você baixa, compra alguns? Eu peguei os mesmos que eu uso no Photoshop. Deixa eu mostrar aqui como é que eu faço. O que eu mais uso pra pintar é esse durão. Ele tá com um smoothing em 15 aqui em cima. E eu uso a opacidade e o flow sempre em 100%, porque eu faço uma... Eu pinto bem opaco, assim. Tipo assim, vou fazer o jeito que eu fiz essa barriga, tá? Eu pinto bem opaco, porque tem uns pincéis que eles fazem isso aqui, ó, que eu não gosto muito. Quando eles ficam transparentes, tu vai pintando e ele vai criando muita mancha, sabe? Tipo, eu não gosto de pintar desse jeito porque fica desorganizado, assim, me atrapalha um pouco. Então eu pinto como se eu estivesse pintando uma coisa a óleo bem opaca, assim, do jeito tradicional. E depois eu só dou uma borradinha, assim. Tipo, se eu quero fazer aquilo ser uma barriga bem maciazinha, um ombro, eu só dou uma borradinha e aí eu vou botando. Tipo, vai ter uma luz refletida, daí eu dou uma rebatidinha ali, tá vendo? Ó? E aí já começa a criar aquela forma, né? Então, esse é o pincel que eu uso assim, tipo, na real eu uso pra tudo, pra desenhar e pra pintar. Eu uso ele 99% das vezes eu tô usando esse pincel. Esse de borrar é o Smudge Tool, é esse dedinho do Photoshop aqui, deixa eu trazer pro mim pra ficar melhor de ver. Esse dedinho aqui, ó, tu aperta Smudge Tool. Eu boto ele em uns 50% e ele é o que faz essa borrada, ó, tá vendo aqui? Como se eu estivesse passando o dedo naquilo, né? Então, vamos por aqui que eu vou fazer um exemplo rapidinho, ó. Fazer uma esferinha. Se eu quiser fazer em preto e branco, né? Boto aqui. Dou uma... Uso meu tom mais claro. Dou aquela borradinha pra minha esfera parecer tridimensional. Aí eu pego algum tomzinho, faço a luz rebatida. E se eu quiser parecer mais ainda, tipo, mais brilhosa, eu posso botar um brilhinho ali, né? Ficou a minha esferinha ali. Isso aqui é um dos fundamentos de luz, assim, tu vai conhecendo diversos fundamentos, tu estuda materiais, e daí tu sabe, tipo, essa parte aqui é mais reflexiva e eu criei uma luz azul desse lado, então eu vou botar um azul, uma coisa mais verdinha nesse dourado que eu criei na roupa dela, né? E as coisas que tu vai estudando ao longo do tempo vão se acumulando, assim, na tua biblioteca visual, né? Todos aqueles insetos que eu estudei, a arquitetura que eu estudei, vestidos diferentes, eu fui usando para construir meu personagem. Onde é que eu vejo o chat aqui pra ver se tem mais alguma dúvida? Não tô conseguindo ver o chat. Mas tem mais alguma coisa É, aí? Aqui. não, não. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Antônio? Tem elogios, tem vários elogios. Uhum. Sensacional, o desenho está perfeito, lindo. Acho que se alguém quiser, muitos elogios. Maravilhoso, muito bom. Obrigado, pessoal. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer uma pergunta, também é legal. Tem aquele site que eu mostrei meu portfólio. Quem tiver vontade de começar nisso, né, em ilustração e procurar coisas, tem esse site que é o ArtStation, é artstation.com, só digitar. E Ele daí, está perguntando isso, ó. uh, Tu usa ArtStation só ou Behance? É isso? Eu não sou isso. dessa área, então Eu uso só o não sei se pronuncia ArtStation. assim. Eu uso o ArtStation e Instagram, assim. O Instagram eu uso para postar meus estudos, né, anatomia, essas coisas. E no ArtStation eu boto meu trabalho profissional, assim, as coisas bem finalizadas, né? Então, o que eu estava dizendo, se a pessoa quiser começar e tem interesse, vale muito a pena olhar esse site, que é o ArtStation. Tem diversas aulas aqui, tem um marketplace com cursos. É um pouco caro porque é em dólar, né? Mas vale pela inspiração, assim, de descobrir. Olha só que legal, esse aqui eu não conhecia. Descobrir artistas que tu gosta, né? Coisas bem legais, assim. E tu pode ver de onde a pessoa é, empresas que estão contratando, tem aqui tipo jobs, né? Tu vê blog das pessoas, tem diversas aulas gratuitas, tem artigos, e essas são as empresas contratando, assim, tem desde modelagem 3D, animador, visual concept, tem diversos estúdios, né, desde realistas também a pinturas mais estilizadas, assim.